E aí, vamos lá, gente, ó, dia 5 aqui, firme e forte, hein? Quero ver vocês aqui. Sempre comentem aqui no vídeo, quem estiver acompanhando a leitura comigo, estiver em dia aí, tá bom? Jó de 6 a 10, vamos aqui. Jó respondeu: se minha aflição pudesse ser pesada, se pudesse empilhar toda a carga de amargura, seria mais pesada que toda a areia do mar. Não é de espantar que eu esteja berrando como um animal que vai para o abate. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e tive de suportar todo o veneno. Ele despejou tudo em cima de mim. Jumentos urram, vacas mugem quando ficam sem pastagem. Por isso, não espere que eu fique quieto. Você vê o que Deus fez comigo? O sofrimento é tanto que eu não consigo comer nada, perdi o apetite, meu estômago está embrulhado. Sinto-me totalmente rejeitado. Tudo que eu desejo é resposta a uma oração. E um último pedido a ser honrado. Se ao menos Deus me esmagasse e acabasse comigo de vez, teria ao menos a satisfação de não blasfemar contra o Deus Santo. Antes que além dos meus limites eu seja levado. Onde está a força para manter viva a minha esperança? Que futuro tenho que me faça querer continuar? Acha que sou resistente como pedra? Acha que sou de ferro? Acha que posso me erguer por mim mesmo? Não me restou força nenhuma. Alguém desesperado pelos amigos deveria ser amparado, mesmo que desistisse de confiar no Todo-Poderoso. Mas meus irmãos são como ribeiros no deserto. Num dia estão cheios de água, do gelo e da neve derretidos que desceram das montanhas, mas no meio do verão estão secos, apenas uma cratera ressecada pelo sol. Os viajantes o avistam e saem da sua rota pensando que vão matar a sede, mas só encontram um buraco sem água e morrem de garganta seca. As caravanas dos mercadores de Temã esperam achar água. Os turistas de Sebá anseiam por uma bebida fresca. Eles se aproximam esperançosos, mas que decepção quando chegam dão de cara com a terra seca. E vocês, meus amigos, não são melhores. Vocês não me ajudaram em nada. Vocês veem a minha situação e só o que fazem é se encolher de medo. Não que eu tivesse pedido algo, não pedi nem mesmo um tostão furado. Nem implorei para que fizessem algum sacrifício por minha causa. Então por que tantos sofismas e palavras evasivas? Mostrem-me algo incontestável e me calarei. Se tanto sabem, digam-me onde errei. A verdade pode doer, mas vocês têm coragem de dar uma de santo para cima de mim? Vocês apontam o que há de errado na minha vida, mas respondem à minha angústia com conversa fiada. São as pessoas meros objetos para vocês? São os amigos como mercadorias? Olhem-me nos olhos, porque eu mentiria a vocês? Não sejam injustos. Agora, sem palavras dúbias, pensem com cuidado, minha integridade está em jogo. Conseguem detectar falsidade no que eu digo? Não acham que sou capaz de discernir o bem e o mal? Continuam, as indagações de Jó, ele querendo descobrir, por que ele está vivendo o que ele está vivendo. E a gente continua aqui no capítulo 7. A vida não é uma luta, não é como estar debaixo de uma escravidão dura, como os trabalhadores do campo que esperam ansiosos o fim do dia, como os que não têm nada a esperar senão o dia do pagamento, estou entregue a uma vida que vagueia e não chega a lugar nenhum. Meses de engano, noites de aflição e desgraça. Vou para a cama e penso, quanto tempo até a hora de levantar? E eu me debato a noite toda na cama, não aguento mais. Meu corpo está coberto de vermes e de cascas de feridas. Minha pele escamosa e dura, o pus não para de vazar. Meus dias passam mais rápido que as mãos do mais hábil tecelão. Prosseguem até o fim sem esperança. Deus, não esqueça que sou apenas um sopro. Estes olhos viram pela última vez a bondade. E vocês já viram meu fim. Continuem olhando, mas não restará nada para ver. Como uma nuvem evapora e para sempre desaparece, os que vão para a sepultura jamais retornam. Para a família jamais irão voltar. Os amigos nunca mais irão encontrar. E assim não vou ficar calado, vou dizer em alto e bom som. Minha queixa contra o céu é muito amarga, mas é honesta. Querem pôr em mim uma mordaça, como quem deseja que simplesmente a tempestade pare e o mar se acalme. Quando penso, vou para a cama e quem sabe eu melhore,
ou um cochilo me fará bem, surgem pesadelos para me assustar e visões de apavorar. Preferiria ser enforcado e morrer, a continuar desse jeito viver. Eu desprezo essa vida. Quem precisa disso? Deixe-me sozinho. Minha vida não vale nada, não passa de fumaça. O que são os mortais para que te importes com eles e gastes com eles parte do teu dia, para que venhas toda manhã saber como estão? Nunca deixarás de olhar para mim? Não me deixarás só, nem para que eu respire, mesmo tendo pecado. Como isso pode ferir-te? Se és maior que tudo, responsável por todos os homens, por que me tornei o teu mais importante alvo? Por que simplesmente não perdoas os meus pecados e começas do zero comigo? De modo que as coisas vão, logo estarei morto, olharás para cima e para baixo e já não estarei por perto. A gente vai ler até o 10, tá? Agora a gente vai entrar no 8. Bildade de Suá começou a falar: até quando você vai continuar falando desse jeito? Estás dizendo tolices, bobagem sem tamanho. Será que Deus comete erros? O Todo-Poderoso por acaso deixa escapar alguma coisa? É claro que seus filhos pecaram contra ele, senão porque Deus os teria punido. Saiba o que deve fazer, ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso. Se você é tão inocente e justo como diz, não é tarde demais, ele virá correndo. Ele acertará as coisas de novo, restabelecerá tudo. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Apresente as questões aos nossos antepassados, estude o que eles aprenderam dos seus ancestrais. Temos muito a aprender, somos recém-chegados. E a vida é tão passageira que nem tempo nós temos. Então por que deixar que os antepassados... Então por que não deixar que os antepassados nos ensinem a sua sabedoria? E que nos instruam no que conhecem por experiência? Podem as mangueiras crescer sem solo? Podem os deliciosos tomates existir sem água? As flores não são lindas antes de colhidas, mas sem solo ou água elas murcham mais rápido que a grama. Isso é o que acontece com quem se esquece de Deus. Sua esperança não dá em nada. A vida dele está por um fio, pois toda a confiança está em coisas frágeis como a teia de aranha. Uma sacudida e o fio se rompe. Tenta se agarrar a ela e o fio cede. Ou são como espinheiros que brotam à luz do dia, invadindo o jardim, esparramaram-se por todo lado, estragando as flores e agarrando-se até mesmo nas rochas. Mas quando o jardineiro os arranca pela raiz, o jardim nem sequer nota sua falta. Quanto antes o perverso for embora, melhor. Assim a boa planta pode crescer no seu lugar. Não há como Deus rejeitar quem é bom, e com certeza não ajuda o que é mal. Deus fará você rir de novo. Você ainda vai pular de alegria. Seu inimigo vai se dar mal, e ele verá seu castelo de cartas desmoronar. Capítulo 9. Jó recomeçou. Então o que há de novo? Eu sei de tudo isso. A questão aqui é, como um mero mortal pode ser realmente justo aos olhos de Deus? Se quiséssemos apresentar nossa causa diante dele ou argumentar, que chance teríamos? Nenhuma em 1000. A sabedoria de Deus ela é tão profunda, o poder de Deus é tão imenso, quem poderia tentar resistir e ainda sair intacto? Ele faz tremer as montanhas antes que saibam o que está acontecendo, quando bem quiser, sacode-as e põe tudo de cabeça para baixo. Ele pode chacoalhar a terra até as suas fundações são abaladas. Ele diz ao sol, não brilhe, e ele para de brilhar. Cobre a luz das estrelas, sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele projetou a grande Ursa Maior e o Órion, as Pleiades e o Cruzeiro do Sul. Jamais poderemos compreender toda essa grandeza. Seus milagres surpreendentes não podem ser contados. Ele se move à minha frente e eu não o vejo. Sua presença silenciosa, mas real, não percebo. Se toma algo sem ser notado, quem poderia detê-lo? Quem vai dizer o que está fazendo? Quando ele está irado, nada o detém. Até o maior e mais temível dos monstros se encolhe diante dele. Desse modo, como eu posso discutir com ele? Como vou apresentar uma defesa diante de Deus? Ainda que eu seja inocente, nunca poderia argumentar. Só posso me jogar aos seus pés e pedir pela misericórdia do juiz. Mesmo que eu apelasse para Deus e ele me respondesse, ainda não acreditaria que me ouviu. Assim sou jogado de um lado para o outro e as feridas se multiplicam sem motivo. Nem mesmo posso retomar o fôlego e o sofrimento só vai crescendo. Se é para ver quem é mais forte, ele vence brincando. Se for para a justiça, quem poderia intimá-lo? Ainda que eu seja inocente, tudo que eu disser me incriminará.
Mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, defender-me de nada adiantará. Acreditem em mim, eu sou inocente. Não consigo entender o que acontece. Do que vale a vida? Dá tudo na mesma, não há diferença nenhuma. Pois Deus destrói tanto o que é mal, como o que é bom e honesto. Quando a calamidade ataca e traz morte repentina, Ele cruza os braços, insensível ao desespero do inocente. Ele permite que o ímpio assuma o controle do mundo, designa juízes que não discernem o certo e o errado. Se ele não é o responsável, então quem é? Meu tempo é curto. O que resta da minha vida se esvai tão rápido que eu nem pude contemplar a alegria. Minha vida está indo rapidamente como um navio veloz, como uma águia que mergulha para capturar a sua vítima. Ainda que eu diga, vou ignorar tudo isso, vou olhar apenas para o lado bom e me esforçar para manter um sorriso. Todas essas desgraças ainda me devorarão por dentro, pois eu sei que não terei alívio nem paz. Já anunciaram o veredito. Culpado. De que servirão os protestos, ainda que eu me esfregasse todo, me lavasse com o melhor sabão que eu encontrasse, eu seria empurrado para dentro de um poço sem fundo até o cheiro ficar insuportável. Deus não é homem que nem eu. Ele não é um igual para que eu o enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertar desse terror para eu poder respirar outra vez. Então, eu ergueria a voz e apresentaria o meu caso corajosamente. Mas como as coisas estão, não há nenhuma chance. 10. Não suporto mais essa vida, eu não aguento mais. Por isso coloco assim tudo para fora, sem guardar nada, toda a queixa e toda a amargura da minha alma. Vou apresentar o que está no meu coração. Deus, não me declares culpado, sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Tu mesmo me criaste e disseste que era bom. Então por quê? Por que me fazes passar por tanto sofrimento? Rejeitas a quem moldaste com as suas próprias mãos e abençoas as maquinações do perverso. Não enxerga como nós mortais? Será que olhas a aparência? Não estás limitado ao tempo como nós. Tens toda a eternidade para realizar as tuas obras. Então por que tanto procuras em mim culpa e pecado, como se buscasse uma agulha num palheiro? Sabes que não sou culpado. Sabes também que ninguém pode me ajudar. Tu me formaste como um vaso com as tuas mãos, mas agora vais me quebrar em pedacinhos. Lembras a bela obra que fizeste com o barro? Agora vais me reduzir a pó? Oh, a maravilhosa concepção, o encontro do masculino com o feminino. Que grande milagre! A pele, os ossos, o músculo, o cérebro. Tu me deste a vida, amor insondável. Acompanhaste de perto até o meu respirar, mas nunca me contaste esta parte da história. Nem imaginava que havia algo mais. Que se eu desse um passo em falso, tu perceberias e não deixarias nada passar. Se sou mesmo culpado, estou perdido. Mas se sou inocente, não é melhor? Continuo perdido. No meu interior flui amargura. Estou totalmente mergulhado em aflição. Tento me defender da melhor maneira possível, mas tu és forte demais para mim. Implacável. Como um leão à espreita, é impossível. Sempre encontras novas testemunhas contra mim. E tua ira só aumenta e se acumula sobre a minha dor. Então por que me fizestes nascer? Quem dera ninguém nunca tivesse me visto. Eu gostaria de jamais ter vivido, ter sido sepultado sem jamais ter respirado. Não poderia encerrar agora a discussão sobre a minha vida? Poderias dar uma trégua para que possa sorrir por um momento antes que eu morra e seja sepultado? Antes que esteja num caixão fechado, banido, sem retorno para a terra dos mortos, onde pela escuridão seria escondido? Gente, acabou.
Aqui é o 10. Espero que tenha saído a imagem. Nossa, tô descabelada. Ficou aqui para mim uma mensagem, primeiro, que quando a gente acha que é o fim, não é o fim, porque aqui não foi o fim de Jó, então não é o fim, né? E outra coisa, ele tá tentando achar a culpa dele. E a gente vê pela história que não houve culpa, né? Deus permitiu, pela grande fidelidade, pelo grande homem de Deus que Jó é, né? Então ele fica procurando, né? Ele contempla o seu próprio coração, ele não consegue achar, né, o que pode ter gerado toda essa dor. Ele crê que Deus é o início e o fim, e mais do que isso, quem tocou na vida dele foi Satanás, né? E aqui em todo tempo ele acredita que é Deus claro que Deus permitiu que Satanás, porque Satanás teve que pedir permissão, mas não foi Deus que fez tudo isso, né? Então, assim, muita coisa pra gente pensar aqui. E como ele honra Deus, como ele assume a grandeza de Deus nos pensamentos dele. Claro que a dor aqui, ela tá gritando, né? É tão forte, mas a gente consegue ver o reconhecimento, a grandeza, o quanto ele conhece a Deus, né? Em tudo que ele diz aqui. Então, vamos lá, ó, a gente terminou hoje, dia 5, amanhã a gente vai pro dia 6, Jó de 11 a 14. Pelo que eu percebi aqui, até o dia 16 a gente vai ler Jó todo. Depois a gente volta para Gênesis, tá bom? Mas vamos que vamos nessa leitura, vai ser sensacional. A leitura de um ano, 365 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje eu tive algumas pessoas que me perguntaram, né? O que é a ordem cronológica? Não é a ordem que a Bíblia está. Por exemplo, essa que eu tô lendo aqui, ó, é a Bíblia, a mensagem, ela tá nessa ordem que vem, aquela ordem que a gente conhece, né? Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, aquela ordem. A Bíblia em ordem cronológica, ela não é assim, vocês podem olhar pelo planner, é a ordem em que ocorreram os fatos. Então ela é diferente, é para você conseguir visualizar como as coisas ocorreram, né? Então aí a gente ordena a Bíblia na ordem que os fatos aconteceram, tá bom? Isso é ler a Bíblia em ordem cronológica. E amanhã estamos juntos de novo, 6º dia. Lembra que tem um dia de descanso por semana. Eu vou postando aqui todos os dias, mas tem um descanso por semana, tá bom? Até amanhã, Deus abençoe.